É um prazer, mais uma vez, dirigir a palavra aos irmãos e juntos meditarmos sobre um tema da palavra de Deus. E nessa ocasião, nós gostaríamos de considerar o tema Esperanças Perdidas. Esperança. Eu tive curiosidade de olhar no dicionário e traz várias definições. Então, nos vem, por exemplo, ato de esperar alguma coisa. Acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Espera confiante, mais ou menos justificada, de um acontecimento desejado. Espera justificada. Ou seja, é uma espera bem fundamentada, né? Que tem fundamento. A espera não pode vir do nada, né? A esperança não pode vir do nada. Deve ter uma base, um fundamento, um motivo, né? Não posso ter esperança sem fundamento. Eu quero me tornar o homem mais rico da face da terra. Tá bem, eu não digo que não posso ter esperança em coisas difíceis ou mesmo impossíveis, mas a minha esperança deve ter um fundamento, deve ter uma base. E essa base são as promessas de Deus. Guardemos, nos diz a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Então, a esperança com um fundamento, por dois motivos importantes. Em primeiro lugar, quem prometeu é fiel, cumpre o que promete. E também porque ele pode cumprir. E além disso, essa confiança, essa esperança tem um grande galardão, uma grande recompensa, não é? Mas, às vezes, alguns perdem a esperança. Alguns abandonam a esperança, chegam ao ponto de não ter a mínima esperança. Por quê? Por quê? Porque tinham a esperança errada. Porque tinham edificado a sua esperança sobre um fundamento equivocado. Quer ver? Por exemplo, alguns põem a sua esperança nos bens materiais. Eu não quero dizer que não se deva ter uma pequena reserva para emergências, mas alguns não dormem tranquilos se não tiverem recursos para muitos e muitos anos. Não conseguem confiar em Deus, não conseguem deixar que Ele os guarde, os proteja, não confiam em Deus, não se entregam ao seu cuidado. Quinta-feira, 24 de outubro de 1929, é o dia conhecido na história como o dia da quebra da Bolsa de Nova York, o dia do crash, da quebra da Bolsa de Nova York. Até aquele momento, a economia dos Estados Unidos estava em expansão já há vários anos, né? E todos investiam em ações, haviam grandes fortunas aplicadas em ações, todo mundo ganhava muito dinheiro e, de repente, em um dia, aquelas ações se desvalorizaram de 50%. Se alguém possuía, por exemplo, 10 milhões no banco, de repente tinha agora somente 5 milhões. E no dia seguinte, ainda menos. E no outro dia, menos ainda. Grandes fortunas, em poucas horas, se transformaram em pó. Muitos ficaram completamente pobres. Muitos tiraram a própria vida. Haviam se imaginado um futuro glorioso, esplendente, mas tinham a sua esperança no fundamento equivocado. Alguns fazem um plano para muitos anos, fazem um plano de toda a sua vida, né, para muitos anos, e se sentem seguros com aquele plano que fizeram. Não pode nada mudar. Eu vou trabalhar assim, eu vou me casar assim, a vida vai ser assim. E às vezes as coisas não acontecem exatamente como nós imaginamos, né?
às vezes aquele sonho não se cumpre exatamente daquele modo, não se cumprem todos os sonhos. Problemas podem vir, então nos desanimamos, perdemos a fé, perdemos a esperança. Às vezes uma coisa pequena, muito pequena, um vírus. Sabem o que é um vírus? Um vírus não é quase nada. Um vírus não chega a ser nem mesmo uma célula. Não chega a ser uma célula. Será que um vírus, que não é nem mesmo uma célula, pode interferir seriamente na minha vida? Pode virar a minha vida de cabeça para baixo de repente? Pode. Pode. Mesmo que você não seja contagiado. Pode. E então aquele plano que fizemos simplesmente não se cumpre. Às vezes tínhamos negócios, né? Tínhamos contratos de negócios, etc. E de repente para tudo. E agora grandes perdas acontecem. E às vezes podemos dizer, então às vezes aquele plano que eu fiz nos mínimos detalhes, né, simplesmente não se cumpre, né? E às vezes podemos dizer, Deus não me vê, Deus não se importa, Deus não cuida de mim, não se preocupa comigo. E muitas vezes nós não nos damos conta, não percebemos que estamos questionando Deus por alguma coisa que Ele não nos prometeu. Não nos prometeu. O que Deus nos prometeu? No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não nos prometeu a todos viver 100 anos. Talvez todos nós queremos chegar pelo menos a 90, né? 90 anos, 95. Alguns de nós não vamos chegar talvez nem perto disso, né? Uma vez os discípulos queriam atravessar o mar da Galileia. Jesus lhes havia dito, passemos para o outro lado do mar. E eles agora se prepararam para atravessar o mar da Galileia. E devem ter pensado, bom, faremos como todas as outras vezes, nós nos preparamos, partimos aqui, em talvez uma hora, em cerca de uma hora, nós estamos do outro lado, atravessaremos rapidamente. Mas a coisa não foi bem como eles pensavam. Quando estavam bem no meio do lago, de repente veio um vento forte, como um furacão. Ondas tremendas caíam sobre o barco. E eles buscavam resolver o problema. E buscavam resolver o problema e não conseguiam. Mas espera aí, de repente devem ter parado e pensado, mas quem nos mandou atravessar aqui? Onde está Jesus? Onde está Jesus? Às vezes, quando parece que nós perdemos toda a esperança, quem sabe muitas vezes nós dizemos, onde está Deus? Onde está Deus? Deus nos vê realmente, Deus realmente cuida de nós. E devem ter pensado, ao encontrar Jesus, devem ter pensado, mas nós estamos em perigo. Nós estamos em perigo e Jesus dorme. Por alguns minutos talvez tenham pensado, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Se o vento soprasse um pouco mais forte, e nós iríamos todos para o fundo do mar, e Jesus dormia. Se o vento soprar um pouco mais forte, vamos ao fundo do mar, Jesus dorme, o que é isso? Quem sabe terão pensado, mas se Jesus é um profeta, ele teria previsto essa tempestade. Estamos realmente seguros com ele? Por que ele nos disse, não entrem num barco hoje, porque vai ter uma grande tempestade? É por isso que Jesus uma vez disse, geração incrédula e perversa, até quando vos suportarei? Mas Deus estava no controle. E essa é a lição mais importante para nós hoje. Deus está no controle. E não permitirá que aconteça coisa alguma que possa nos trazer um verdadeiro dano, um dano permanente. Deus está no controle de tudo. Jesus no barco com os discípulos repreendeu o mar e as ondas
tudo se fez calma, tudo voltou ao normal. Eles deviam passar por aquela experiência. Eles tinham que passar por aquela experiência. Deus poderia ter feito, por exemplo, que a tempestade não acontecesse, não é mesmo? Mas eles tinham que passar por aquela experiência. Porque seria uma lição preciosa para eles. E para nós também. Porque essa lição foi registrada para o nosso benefício. Me lembro também de Moisés. Moisés, 40 anos, tinha 40 anos quando se tornou quando achou que deveria se tornar o faraó do Egito, né? Tinha 40 anos quando achou que era o momento de realizar a sua missão e libertar os israelitas do Egito. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado. E ele agora teve que fugir para Midian. E eu acredito que de início ali ele deve ter pensado, mas o plano de Deus era que eu libertasse Israel e eu fiz tudo errado. Fiz tudo errado. Como é que eu pude fazer isso? Por alguns dias deve ter se lamentado muito, talvez os primeiros anos, mas depois de algum tempo, ele deve ter começado a se acostumar ali com aquele ambiente, né? Deve ter começado a gostar do lugar, um pequeno paraíso entre as montanhas de Midian. E agora, talvez antes ele pensava, agora eu vou morrer nesse lugar aqui como um simples pastor, mas depois ao longo de outros 40 anos, né? Ele deve ter pensado, mas isso aqui é um paraíso, eu vou viver aqui o resto da minha vida. Eu vou me aposentar aqui, né? E aqui eu vou criar os meus filhos. Não tem lugar melhor que esse, eu não saio mais daqui. E a uma certa altura Deus diz, não, Moisés, agora você deve retornar no Egito. Hein? Agora você deve retornar no Egito e libertar o povo de Israel. Como, Senhor? Mas eu não quero ir para o Egito, não quero libertar ninguém mais, eu quero ficar aqui. Não, Moisés. O plano é outro, você tem que retornar ao Egito para libertar o povo de Israel, conforme o meu plano. E agora, Moisés, vocês conhecem a história, né? Moisés retorna ao Egito e por 40 anos agora, 40 anos suportando as murmurações, rebeliões do povo. Por quê? Ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança durante 40 anos. Agora ele nutria essa esperança. Vamos entrar em Canaã, na terra maravilhosa, a terra prometida a Deus, prometida por Deus a nossos pais. E essa esperança o alimentava. A terra que emana leite e mel. E quando chega no final da história, agora com 120 anos, e Deus diz, não, Moisés, o plano mudou. Você não vai entrar em Canaã. Quer dizer, mudou para Moisés, né? Deus já tinha conhecimento de tudo. Moisés, não vai ser assim como você pensa. Você não vai entrar em Canaã. Acaba de subir o monte e ali você vai descansar, você vai retornar ao pó da terra. Irmãos, eu me imagino Moisés, né? Moisés deve ter olhado, abaixado a cabeça, engolido em seco. Mas é assim, Senhor, é assim, Moisés, é assim mesmo. Vai, sobe o monte. E Moisés deve ter subido assim, pesaroso, né? Ele não sabia o resto da história. Ele não sabia o resto da história naquele momento ali, né? Ele com certeza pôs a sua esperança no fim dos dias, na ressurreição dos justos. Mas pouco tempo depois, Deus o ressuscitou. E há muito tempo
como um caso especial na história, né? Há muito tempo que Moisés entrou na eternidade antes de todos nós, né? Pensemos em Lázaro. A experiência de Lázaro, que é uma experiência impressionante também. Onde as irmãs de Lázaro haviam posto a esperança delas. Lázaro ficou doente. E elas agora devem ter pensado, bem, mas nós sabemos alguém que pode resolver isso. Lázaro estava muito doente e piorava cada dia. Devem ter escolhido o cavaleiro mais rápido, devem ter escolhido o mais rápido cavalo. Olha, vai rápido e você já traz Jesus contigo no cavalo. Já traz Jesus contigo para curar Lázaro, porque senão ele vai morrer. E elas tinham posto a sua esperança de que Jesus viesse rápido e curasse Lázaro. Mas Jesus não chegou. E Lázaro morreu. E agora toda aquela esperança que elas tinham na cura de Lázaro, agora se tornou uma esperança perdida. E devem ter perguntado, por que, Senhor? Por quê? Nós te avisamos com o tempo. Por que, Senhor, não vieste antes? Até no texto sagrado aparecem essas perguntas dirigidas a Jesus, né? Por que não viesse logo, Senhor? Porque assim Lázaro não teria morrido. Por que não chegasse antes que ele morresse? E nós sabemos também o resto da história, né? Ali foi realizado o maior milagre físico da vida de Jesus. Foi ressuscitado um homem que tinha estado 4 dias morto. E eu imagino depois, ao longo dos seus dias, que Lázaro, quantas vezes devem ter pedido a Lázaro que contasse aquela história. Quantas vezes pessoas que conheceram Lázaro devem ter perguntado, mas como é mesmo que foi? E ao passarem-se os anos, ele deve ter chegado a uma certa idade e agora ele se apercebeu de que a morte se aproximava e deve ter pensado, daqui a alguns dias eu vou morrer. Mas não importa nada, que tem isso, que importa. Nós somos limitados. Muitas vezes nós temos só um plano. E se alguma coisa sai fora desse plano, nós queremos discutir com Deus, nós queremos questionar a Deus, por que, Senhor? Por que fizestes assim? Por que esquecestes de mim? Por que, Senhor? Não olhas para mim, não cuidas de mim. Geração incrédula e perversa. Geração incrédula e perversa. Nós somos limitados. Temos uma só visão das coisas e Deus vê tudo. Tem 1000 caminhos aos seus olhos com o qual Ele nos pode abrir estrada para nós. João Batista, interessantíssima a experiência de João Batista. João Batista tinha sido possuído pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo desde o ventre materno. Ele havia anunciado Jesus como Messias. E ele deve ter imaginado, o mestre vai estabelecer o reino e eu vou ajudá-lo na administração desse reino. Israel se tornará o país mais importante do mundo e nós mostraremos ao mundo inteiro o Deus que nós conhecemos. Mas, dali a pouco tempo, ele estava preso no fundo de um calabouço, aonde, quem sabe, nem chegava a luz do sol. E agora deve ter pensado, depois de algumas horas, depois de alguns dias, por que o Messias não veio liberar-me? Por que o Messias não fez um milagre e veio me liberar dessa prisão? Por que ele não toma o reino de Israel? Será que é mesmo o Messias? E então ele manda 2 de seus discípulos a perguntar a Jesus, és tu mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? João Batista, que havia anunciado Jesus como Messias,
que havia visto o Espírito Santo descer sobre ele na forma de uma pomba. E agora manda perguntar a Jesus, mas é isso mesmo que eu vi? Tu és mesmo o Messias? Ou devemos esperar outro? Geração incrédula e perversa. Que terrível a situação do homem. E Jesus não respondeu logo aos discípulos. Disse, tá bom, olha, durmam aqui esta noite. Fiquem comigo este dia, durmam aqui esta noite, fiquem também amanhã, descansem, depois vocês voltem e eu vou mandar a resposta a João Batista. E agora, durante aqueles 2 dias, Jesus curava enfermos, curava cegos de nascença, paralíticos, repreendia demônios. E no final disse a eles, olha, voltem a João Batista e lhe digam, os enfermos são curados, os cegos enxergam, os paralíticos voltam a caminhar, e bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. João tinha a Bíblia na cabeça, João conhecia todos os textos da Bíblia. Eu imagino que ele deverá ter retornado àqueles textos, deverá ter investigado os textos que falavam a respeito da obra do Messias e terá compreendido. Então, mas tinha que ser assim mesmo, é assim mesmo que tem que acontecer. Deus está no controle. Deus está no controle. Eu fui chamado só para ser uma voz. O meu trabalho era só ser uma voz, anunciar e preparar o caminho para o Messias. Está tudo certo. Está tudo certo, é assim mesmo que tem que ser. E pouco tempo depois, ele foi morto com o coração confiante nas promessas de Deus. Saulo de Tarso, ainda consideramos algum caso, Saulo de Tarso. Talvez Saulo de Tarso tenha feito um programa de vida. Os membros do Sinédrio deveriam ser casados, então ele deve ter pensado, bom, eu quero ser membro do Sinédrio, eu vou me casar, eu vou estabelecer família, eu vou fazer uma carreira no Sinédrio, né? Quem sabe eu me torno um dos principais do Sinédrio, afinal eu aprendi aos pés de Gamaliel, o melhor professor que podemos ter de religião, mas são tudo diferentes. De repente aparece uma seita que parece confrontar tudo aquilo que Saulo pensava sobre o futuro. E agora, de repente, ele tem um encontro com Cristo e nós conhecemos o resto da história. No final, ele morre, é decapitado, né? E tem o grande privilégio de morrer como mártir a Cristo e ao seu Evangelho. Ele tinha feito um plano de vida, mas Deus tinha um outro plano para ele, muito, muito melhor do que aquele que ele tinha pensado. Eu imagino José, pai de Jesus, por exemplo, pai terreno, né, de Jesus, e que estava noivo, e agora quantos planos deveria ter feito para aquele casamento, né? E de repente dá tudo errado. De repente ele amava Maria, e agora é obrigado a deixá-la, obrigado a abandoná-la. Todas as suas esperanças de felicidade com Maria agora eram esperanças perdidas. Mas, de novo, conhecemos a história. E agora não deveria ser assim, né? Um anjo vem para anunciar-lhe que não é da maneira como você pensa. E Maria dará luz ao Messias esperado, né? Que experiência maravilhosa. Ellen White era adolescente quando recebeu uma pedrada no rosto que lhe arruinou a saúde. Agora sua vida mudou completamente. Quantos planos de adolescente devia ter, né? Ela era muito inteligente, gostava de estudar. Agora mudou tudo, mudou tudo. Seu plano foi completamente desfeito. Mas ela se tornou a mensageira da igreja remanescente. Eu vou contar uma história que vocês já conhecem, mas eu vou contar, porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. Certa vez, um náufrago, ele escapou de um naufrágio, né? E foi parar numa ilha deserta.
E ele agora, depois, ele esperou por alguns dias que viessem resgatados, isso não acontecia. Às vezes ali era uma rota de navios que passavam de longe. Cada vez que passava um navio, ele pulava, saltava, acenava e ninguém o via. Os navios passavam de largo. Depois de algum tempo, desistindo um pouco de ser resgatado, ele se entregou à tarefa de construir um abrigo, de construir uma casa. E agora ali ele se protegia, se refugiava de noite. E um dia ele sai para buscar alguma coisa que comer. E agora o sol era forte, alguma coisa terá acontecido e a sua casa pegou fogo. E quando ele retorna, agora ele ficou desesperado. Então ele ficou desesperado. Deve ter se sentado numa pedra e chorado por muito tempo. A única coisa que ele tinha agora na vida, o único bem que ele possuía era aquela casa. E agora tudo tinha virado cinzas, E ele agora, aquela noite, dormiu ao relento. E deve ter se lamentado muito. De manhã, muito cedo, ele ouve o som de um navio, a buzina, não sei qual seria o nome, de um navio que se aproxima, né? Aquele som do navio que se aproxima, e ele diz, mas será que vai vir para cá? Mas parece que ele está tomando essa direção, será que vai vir? E agora ele vai vir, né? Agora ele começa a fazer sinais, começa a pular como todas as vezes, começa a agitar-se completamente, ele vê que o navio se aproxima mais, e ao final o navio se aproxima da praia, descem alguns homens com um bote, ele diz, que bom que dessa vez vocês me viram, que bom que vocês me viram, eu fiz tantos sinais, eu estava pulando, saltando aqui. Eles, sim, não, nós não te vimos agora. Mas nós vimos o sinal de fogo que você fez ontem. Nós vimos ontem à noite que você fez o sinal de fogo, tinha alguma coisa queimando aqui. E nós resolvemos nos aproximar agora de manhã. Aquilo que ele pensava ser o fim das suas esperanças, ser mais uma grande desilusão, um grande motivo para desânimo, para desencorajamento, era na realidade o anúncio da sua liberdade. Um texto inspirado nos diz, o mundo não está sem um governador. O plano dos acontecimentos que estão para acontecer, para se dar, está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem nas suas mãos o destino das nações, como também os interesses da sua igreja. Testimonies for the Church, no 5º volume, página 753. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem. Maranata, página 34. Maranata, a meditação do dia 10 de janeiro. Não baixa sobre a igreja nenhuma nuvem para a qual Deus não esteja preparado. Nenhuma força oponente se tenha erguido para opor-se à obra de Deus, que ele não haja previsto. Tudo tem ocorrido como ele predisse por meio de seus profetas. Não tem deixado sua igreja em trevas, abandonada, mas traçou em declarações proféticas o que havia de acontecer e, mediante suas providências, agindo no lugar indicado na história do mundo, ele executou aquilo que seu Santo Espírito inspirara os profetas a predizerem. Todos os seus desígnios se cumprirão e serão estabelecidos. Que Deus abençoe. Que nós possamos confiar que Deus está no controle. Que em meio às lutas da vida, às vezes decepções, planos não realizados, esperanças perdidas, possamos ter em mente que amanhã será um outro dia, que dias melhores virão e que todas as nossas esperanças finalmente se realizarão, que finalmente poderemos entrar na eternidade, onde tudo será belo, maravilhoso e onde não mais acontecerão tristezas,
decepções nem dor. Que Deus nos abençoe, que possamos ter nele a nossa fé firme e ter assim o fundamento das suas promessas para cada momento da nossa vida. É o meu desejo, é a minha oração para cada um daqueles que nos ouvem nesse momento. Amém.